Olá! Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos do sábado, das 14h30, do Centro Espírita do Calvário ao Céu, né? Nesse nosso segundo vídeo, que começamos com a pergunta 606. A pergunta 606 fala sobre de onde tiram os animais a sua inteligência. Então, é dito pelos espíritos que é do mesmo lugar que a gente tira, que é da inteligência universal. Bom, a inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Sem dúvida, né? Não existem dois princípios, somos iguais, estamos em evolução. Então, só que o homem, né, já passou por uma elaboração e que o diferencia dos animais, né? Aqui ele até escreve dos brutos, mas eu acho um pouco difícil essa palavra, né? Muito pesada. Então vamos chamar de animais mesmo, né? Porque é essa a realidade. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ele ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Essa fala de onde o homem, que ficou dito que o homem está na sua origem, é o estado de infância do homem, ficou dito no item 190, tá? Depois vocês dão lá uma olhadinha. Então, onde cumpre o espírito essa primeira fase? Nessa primeira fase da sua origem, onde ele começa. Assim como nós, numa série de existências corpóreas, né? Um período que precede a humanidade, né? Que precede o mundo que nós entendemos como humanidade, né? Continuando, parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende a uma unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza devagar e ensaia para a vida, como dissemos. Então, ele vem paulatinamente, como aqui nós temos na introdução do Livro dos Espíritos, uma frase de Leon Denis que fala assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, né? Ou seja, é uma constante. Nós vamos evoluindo aos pouquinhos. E é de certa maneira que esse trabalho de preparatório, né, para a vida humana, ele vem até sofrer uma transformação, né? Até sofrer uma modificação. Só que a gente ainda não sabe como que isso acontece, mas isso acontece, né? O que o torna o que ele é, mais humano, né? E aí que começa o período da humanidade, portanto, porque ele aí vai ter a consciência do seu futuro, né? Que ele tem um futuro, a distinção do bem e do mal, a responsabilidade dos próprios atos, que é uma coisa bastante complicada para aqueles que não querem ter responsabilidade, né? A gente ainda pena um pouco, né? Poxa, tem muita gente que põe a culpa nos outros. Nós mesmos pomos a culpa nos outros, né? De nossos próprios erros. Então, às vezes é muito difícil. E então nós estamos ainda em evolução, né? Nós estamos aprendendo a assumir nossas responsabilidades. Como esse período, ele é como se fosse a infância do homem, né? Que começa como bebezinho, né? Vai para jovenzinho, vai para adolescente, vai para uma juventude, aí vai para a maturidade. Então, ocorre assim o nosso desenvolvimento, né? E Deus
fez tudo em harmonia, né? E tudo é solidariedade entre as coisas da natureza. Tudo se solidariza, tudo é um conjunto. Então tudo cresce junto, né? Pergunta ainda, é a pergunta 607, já estamos no item B da pergunta 607. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? Bom, não. Porque eles dizem que existem ainda mundos inferiores ao nosso, né? Provavelmente, nós supomos que nosso mundinho também já tenha feito parte desses mundos inferiores, né? Porque ele também se desenvolveu e tudo mais, né? Teve o início, né, da humanidade, teve o início do homem, Homo sapiens e etc. E antes disso, né? E que veio evoluindo. Então, ele tem outros mundos inferiores. Portanto, mas ainda pode haver, apesar de tudo isso, pode haver um ser inferior que passou da parte humana, da parte mais animal para a parte humana, e que possa reencarnar, por exemplo, no nosso mundo, já sendo ele da forma que está. Eles dizem que até pode, né? Até pode haver, porém não é comum, né? Não é o normal. Isso seria antes uma exceção à regra. Então, né, não é uma regra, né? Então nós todos passamos pelo caminho, pelos degrauzinhos contínuos. Pergunta 608. O espírito do homem após a morte tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Quer dizer, nós lembramos daquele período em que nós não éramos ainda humanos? Eles dizem que não, porque é como o homem, né, que mal lembra da sua infância, com raras exceções. O homem não lembra da sua infância, assim como também não lembra da vida intrauterina. E é por isso que ele não teria nem porquê, não teria nem uma utilização, né? Porque tudo tem que ser útil. Não adianta você retornar em algumas coisas que não lhe sejam úteis. Para quê? Né? Se você for lembrar que ontem você comeu macarrão. Tá, isso dali uma semana, 2, 3, você já esqueceu que você comeu no dia 17, no dia 18, no dia 20, e você comeu a macarronada, né? Então, algumas pessoas têm a memória muito vívida, então a gente vê em alguns casos excepcionais que lembram muita coisa, né? Mas isso também não é uma regra, porque nós não lembramos. Nós apenas temos lembrança daquilo que nos é permitido, né, no momento, por exemplo, encarnados, né? E do que for útil, né? Então é isso. Agora nós vamos encerrar esse vídeo e voltar para a terceira parte.